sou o marido estável. Sabe aquele tipo? O cara que nunca esquece o dia do lixo, que mantém a planilha de investimentos atualizada e que, aos 42 anos, acreditava piamente que tinha zerado a vida adulta. Eu tinha a carreira sólida, o plano de saúde premium e a Mariana. A Mari é o meu oposto absoluto. Ela trabalha com eventos, é uma explosão de cores, gargalhadas e uma energia que parece nunca esgotar. Temos 2 filhos, o Theo e a Bia. E vivíamos naquela bolha impecável de classe média alta, onde os maiores dramas eram decidir o destino das férias de julho ou qual escola de inglês era melhor. Eu estava confortável. Eu estava seguro. E, como todo idiota seguro, eu estava cego. Tudo começou por causa de um detalhe tecnológico estúpido. O nosso iPad de uso familiar, aquele que fica na cozinha para receitas e para as crianças jogarem menos, ficou logado na conta dela. Eu estava ajudando o Theo a configurar um novo jogo de estratégia, quando o sistema multitarefa do iOS deu um soluço. Uma notificação de sugestões de trajeto do Google Maps deslizou pelo topo da tela. O endereço não era um buffet infantil, nem uma casa de festas, nem o escritório dela. Era um hotel executivo cinzento e impessoal, no extremo oposto da cidade. Um lugar que não fazia sentido nenhum na nossa rotina. Senti aquele primeiro frio na espinha. Uma náusea súbita que você tenta sufocar com lógica. Erro de sinal. Pensei. O GPS deve ter bugado com algum Wi-Fi próximo. Mas a semente estava plantada. Nos dias seguintes, a minha estabilidade virou obsessão. Eu comecei a monitorar o iPad escondido. Como um viciado. O padrão era cirúrgico, quase cruel na sua pontualidade. Terças e quintas, sempre por volta das 14 horas. Enquanto eu estava em reuniões de diretoria, a minha esposa estava estacionada num hotel de beira de estrada. Eu decidi não confrontar de imediato. Se você passa tempo suficiente lendo relatos aqui no Reddit, você aprende a regra de ouro. Não revele sua mão até ter o baralho todo. Eu virei um detetive amador, um fantasma, dentro da minha própria casa. Comecei a observar a Mariana com olhos de legista. Ela parecia estar mais carinhosa do que o normal, me dando beijos demorados antes de sair, e aquilo me enojava. Para mim, cada gesto de afeto cheirava a culpa. Cada "eu te amo" soava como uma nota falsa numa sinfonia que eu ouvia há 10 anos. A paranoia me levou a comprar um gravador de voz minúsculo, desses que parecem um pendrive. Escondi no forro do banco do carro dela numa madrugada de quarta-feira, com as mãos tremendo de ódio. No primeiro dia de gravação, ouvi apenas o ruído do trânsito e ela cantando baixo algumas músicas da rádio, o que quase me fez desistir. Mas no segundo dia, a bomba explodiu. Ouvi o clique do Viva Voz e a voz de um homem jovem, com um tom de voz calmo, mas carregado de uma intimidade que me fez encostar o carro no acostamento para não desmaiar. Eles não falavam de sexo explícito, o que era quase pior. Falavam de finalmente estarem juntos, de como o processo era doloroso, mas necessário, e de como eu, o marido estável, o provedor previsível, menos nunca suspeitaria de nada. Porque eu era estático demais para notar as mudanças ao meu redor. Ouvi-lo rir da minha previsibilidade foi o prego no caixão do meu casamento. Passei a semana seguinte em transe, movido por uma raiva fria e calculista. Falei com um advogado de divórcio por baixo dos panos, movi uma quantia considerável de dinheiro para uma conta que ela não monitorava, e preparei o que eu considerava a obra-prima da minha vingança, o jantar de aniversário de 10 anos de casamento, que seria no sábado. Eu queria o palco. Queria os nossos amigos e familiares lá. Queria que ela sentisse o peso da humilhação pública no exato momento em que esperava um brinde. Eu não era mais o marido estável. Eu era um homem ferido, querendo terra arrasada. Na sexta-feira à tarde, a raiva transbordou. Eu não consegui esperar pelo sábado. Saí mais cedo do escritório, o envelope com os papéis do divórcio e as transcrições das localizações queimando no meu paletó. Cheguei em casa em silêncio, estacionei na rua de trás e entrei pela porta dos fundos. Eu queria o flagrante, queria o choque. Subi as escadas, sentindo cada batida do meu coração, martelando no meu pescoço.
o sangue fervendo. Eu ouvi a voz dele vindo do nosso quarto. A voz do gravador. Saquei o celular, liguei a câmera e chutei a porta com toda a força que o meu ódio acumulado permitia. Acabou, Mariana. Eu ia gritar, mas a frase morreu na minha garganta. O que eu vi me paralisou no portal daquela porta, como se o ar tivesse sido subitamente drenado do cômodo. O quarto não cheirava a traição. Cheirava a hospital, uma mistura metálica de antisséptico e produtos químicos que eu, na minha cegueira, não tinha notado nos dias anteriores. Mariana estava sentada na nossa cama, mas parecia menor, mais frágil, como se estivesse a desaparecer contra os lençóis brancos. Não havia amante. O homem do gravador estava lá, sim, mas vestia um uniforme de enfermeiro particular e segurava, com uma precisão rotineira, um suporte de soro. A Mariana estava sem a peruca. A cabeça, que eu sempre conhecia adornada por caracóis castanhos e cheios de vida, estava completamente raspada, revelando uma pele tão pálida que parecia pergaminho. A maquiagem vibrante que ela usava para me receber todas as noites, e que eu julgava ser para ele, tinha sido removida, expondo olheiras profundas e uma magreza cadavérica que ela vinha camuflando sob roupas largas. O hotel executivo onde ela passava as tardes de terça e quinta era na verdade uma clínica de oncologia integrada, que ocupava o andar superior do prédio comercial, um centro de quimioterapia agressiva, onde ela se refugiava para sofrer longe dos meus olhos e dos nossos filhos. Beto, o que você tá fazendo aqui mais cedo? A voz dela saiu num sopro, fraca e trêmula, enquanto ela tentava instintivamente puxar o cobertor para cobrir o braço esquerdo, que estava uma constelação de hematomas roxos e curativos das picadas de agulha. O enfermeiro, cujo nome descobri ser Lucas, me olhou com uma expressão de pena tão profunda que me rasgou de cima a baixo. Ele era o homem das ligações. Ele não era o amante. Era o cuidador que ela contratou para administrar a medicação de suporte em casa, para que ela pudesse ter força para fingir ser a mãe normal quando o Theo e a Bia chegassem da escola. Aquela intimidade que eu ouvi no gravador era a intimidade de quem segura a cabeça de alguém enquanto essa pessoa vomita até não ter mais nada no estômago. O choque foi um soco no meu estômago. O pulo na história não era uma infidelidade carnal. O verdadeiro pulo foi perceber que enquanto eu gastava cada grama da minha energia me preparando para uma guerra, movendo dinheiro como um canalha paranoico e planeando um discurso de humilhação, a minha esposa estava a enfrentar o fim do mundo em silêncio absoluto para me poupar. Ela sabia que eu era estático demais, previsível demais, mas ela não disse isso como um insulto como eu pensei. Ela disse isso porque me amava. Ela queria manter a minha estabilidade intacta. Queria que eu fosse o porto seguro para as crianças, quando ela já não pudesse ser nada, além de uma lembrança. A Mariana não queria que as últimas memórias que os nossos filhos tivessem dela fossem de uma mulher definhando, conectada a máquinas e fios. Por isso, ela criou a fachada dos eventos de trabalho, usando as últimas forças que lhe restavam para se tratar e depois voltar para casa e sorrir, mesmo quando cada fibra do seu corpo gritava de dor. Senti o peso do envelope no meu bolso, os papéis do divórcio, as provas da traição, a minha arrogância documentada em papel timbrado. Eu tinha preparado o palco para sua destruição, enquanto ela preparava o mundo para sua ausência, cuidando de mim até o fim. Ela tinha talvez 3 meses de vida, um diagnóstico terminal que ela carregou sozinha para não me ver quebrar. O silêncio dela era o sacrifício mais puro que eu já vi. O meu silêncio, alimentado por ego e desconfiança, foi o veneno que me deixou sozinho no meio do nosso quarto, antes mesmo dela partir. Eu não era o marido estável. Eu era apenas um homem pequeno, segurando um celular que filmava sua própria ruína moral.